depois de garantir para Paulo Roberto que não vai se ferrar sozinho, Lima fala que ele pode ter certeza disso. Paulo Roberto pede para ele ficar tranquilo, pois ninguém vai se ferrar. Lima fala que se arrepende muito de ter aceitado aquele trabalho. Nesse exato momento, Angélica entra na sala e pergunta se foi Paulo Roberto. Paulo Roberto fala que dessa vez ele não fez nada, mas é muito agradecido a quem fez. Lima olha para Angélica e fala que dessa vez eles estão ferrados, pois não demora muito para André descobrir o que eles fizeram. Angélica diz que ela não tem motivos para se preocupar, pois ela não tem nada a ver com isso. Lima pergunta como assim? Pergunta se ela se esqueceu que eles foram juntos até a suíte. Ele aproveita a oportunidade para perguntar aonde ela foi se meter depois que saiu da suíte, já que eles haviam combinado de se encontrarem na recepção. E quando ele chegou lá, ela não estava. Angélica fala que ela ficou cismada de ficar parada na recepção, por isso ela foi para a sua casa. Sofia diz para Antônio e Carlos que ela não fez nada. Fala que, mesmo não se lembrando de nada, ela tem certeza que não fez nada, pois mesmo apesar das diferenças que ela tinha com Lara, mesmo apesar delas nunca se entenderem, ela a amava. Antônio fala que tem certeza que Lara também a amava, do jeito estranho dela, mas amava. André pergunta se Sofia vai ajudar, se vai dizer o que aconteceu lá na suíte. Sofia fala que gostaria muito de ajudá-lo, mas não consegue se lembrar de nada. Antônio pede para André deixar Sofia melhorar um pouco, pois ela precisa de repouso. A doutora Vera fala que ela já avisou André que aquele não é o melhor momento. Gabriela e Mariinha vão até a mansão. Mariinha pergunta como Carlos está. Rafael conta que naquele momento ele está lá no hospital. Gabriela fala que tem certeza que fizeram com Sofia o mesmo que fizeram com ela. Mariinha pergunta: e Beatriz, como está? Rafael fala que Beatriz está sendo forte. Diz que ela está segurando a onda por causa deles. Fala que ela está cuidando de tudo. Enquanto isso, no hospital, Sofia diz para Carlos que ela está preocupada, pois ela pode muito bem ter feito o que os outros estão dizendo que ela fez, já que não consegue se lembrar de nada. Nesse momento, André observa tudo atentamente. Andréia se surpreende ao ver Antônio chegar na República. Ela fica assustada e diz que com certeza aconteceu alguma coisa com Sofia. Antônio não disfarça e nem enrola. Ele vai direto ao assunto, conta que Sofia está no hospital. Ele fala que suspeita que aconteceu com ela, o mesmo que aconteceu com Gabriela. Antônio pede para Andréia ficar tranquila, pois a sua irmã está sendo muito bem cuidada. Ela pergunta quem foi que fez aquilo com Sofia. Antônio fala que isso nem a própria Sofia sabe ainda. E em seguida conta do que é que Sofia está sendo acusada.
Nesse momento, Dagoberto se aproxima e escuta essa parte final da conversa. Andréia fala que isso não faz o menor sentido. Diz que com Lara estava tudo bem, pois era Sofia que estava correndo perigo. Ela pede para Antônio levá-la até o hospital, pois ela precisa ver Sofia. Lima fala que diante daquela situação ele só tem uma saída: precisa sair do país imediatamente, e avisa Paulo Roberto que ele quer uma grana para poder fazer isso. A Angélica diz que essa é uma excelente ideia. Paulo Roberto pergunta se ela também está querendo uma vida de luxo, sustentada por ele. Angélica fala que é lógico que ela quer, pois afinal de contas foi ele quem colocou eles naquela enrascada. Paulo Roberto diz que aquela ideia deles é completamente equivocada, pois sair do país naquele momento é o mesmo que assumir a culpa, até mesmo do que não fez. Lima fala que não faz muita diferença, pois ele e Angélica vão ter que se explicar de qualquer jeito, pois o que não faltam são testemunhas para comprovar que ele e Angélica estiveram na suíte naquela noite. Conta que, inclusive, eles toparam com Clementina na recepção. Angélica fala que o recepcionista também viu quando eles chegaram. Mão de Vaca vê Pedro no hospital e pergunta o que ele está fazendo lá. Pergunta se ele está lá por causa de Minha Flor. Pedro dá um sorriso debochado e diz que ele nem se lembrava que Minha Flor estava internada, e fala que ele está lá a trabalho. Conta que ele foi até lá para acompanhar Sofia, devido o que aconteceu com Lara na noite anterior. Mão de Vaca diz que agora ele está entendendo por que aquele monte de jornalista lá na frente do hospital. Pedro tenta novamente fazer a cabeça de Mão de Vaca. Fala que isso só mostra que ele estava certo ao ficar preocupado com ele, devido a se meter com aquela gente. Mão de Vaca fala que ele só está se esquecendo de um detalhe, pois ele não ouviu Pedro citar uma vez sequer o nome de Paulo Roberto. Pedro diz que ele está falando asneiras outra vez e fala que ele tem que parar com aquela mania de querer se intrometer onde não deve. Nesse exato momento, André chega e avisa que Sofia provavelmente vai ter alta no outro dia. E ao notar o clima estranho, ele pergunta se interrompeu alguma coisa. Pedro e Mão de Vaca disfarçam e falam que ele não interrompeu nada não. Antônio chega com Andréia no hospital. Pedro vai de encontro a eles e pergunta por que ele voltou, pois ele já avisou que ele não poderá visitar a sua namoradinha. Antônio fala que ele já está cansado de repetir que ele e Sofia não estão mais namorando. Conta que só foi levar Andréia para visitar Sofia, já que ela tem esse direito. Pedro diz que não vai permitir a entrada de ninguém sem a autorização de André. Enquanto isso, na República, Mão de Vaca fala para Dagoberto que mesmo apesar de tudo que aconteceu,
ele não vai parar enquanto não ver Paulo Roberto pagar por tudo que já fez. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.